bem depois. E geralmente as pessoas que morriam em casa, elas morriam circundadas de familiares, de amigos, de crianças. Então as pessoas, elas faleciam em suas próprias casas. Não tinha como hoje velório em local especializado. A morte nos hospitais começa bem depois. Em geral, a pessoa, às vezes, ela deitava na cama, em forma de cruz, com a cabeça voltada para o Oriente, e aonde está a Palestina. Então, as pessoas morriam sepultadas de familiares, de amigos, porque hoje as pessoas morrem, muitas vezes, de forma isolada. Se antes as pessoas morriam sepultadas com familiares, com os amigos, hoje muita gente morre sozinha nos hospitais. Tem muita gente que morre de forma isolada, de forma solitária. Isso não acontecia antigamente, porque as pessoas morriam junto com a família. Depois também uma coisa curiosa, você não vê criança em velório, já percebeu? As crianças são as primeiras a serem tiradas. Isso contrasta com antigamente. Antigamente, as crianças participavam dos velórios. Geralmente, os velórios tinham pai, mãe, familiares, amigos. Os velórios eles eram muito mais sociais. Hoje, criança não participa de velório. As crianças são as primeiras a serem retiradas, as primeiras a serem tiradas, como se a criança não pudesse ter contato com nada que diz respeito à morte. E hoje, pessoal, a gente constata uma dificuldade em falar da morte. Muita gente tem medo, muita gente tem dificuldade, porque é um tema que muitas vezes a gente não sabe abordar ou não sabe como falar. Porque quando a gente trata da morte, a gente trata do nosso fim, do nosso limite. A morte significa que a vida tem um prazo, que a vida tem um limite. Muitas vezes para a gente é difícil tratar desse tipo de assunto. Em geral, nós temos apetite para falar sobre vários tipos de assuntos, de carnaval, de novela, de Big Brother, mas quando chega nesse tipo de assunto profundo, geralmente a gente puxa o freio de mão, geralmente a gente tem dificuldade, geralmente a gente fica embaraçado. Quantas vezes você começou a falar da morte em um ambiente e alguém nos censurou? Hoje a morte é um assunto que é quase que proibido, um tabu, é uma censura. As pessoas sentem embaraçadas, porque a gente acha que só os outros morrem, a gente acha que a gente não vai morrer, mas todos nós desceremos da sepultura, todos nós estamos condenados a morrer. A morte é uma certeza que habita dentro de cada um de nós. O ser humano, ele é confrontado diariamente com a morte. Nós nascemos condenados a morrer. A morte está impressa na nossa condição humana. Eu sou um ser mortal. Só que a sociedade, ela faz tudo para a gente esquecer que é mortal. E aí a sociedade tem algumas formas de negação da morte. Por exemplo, a negação do envelhecimento. A sociedade de hoje não tolera o envelhecimento. Cirurgia, academia, maquiagem. Nós vivemos numa sociedade que rejeita o envelhecimento. Hoje é quase um pecado você perguntar a idade de alguém. É quase um pecado você dizer que alguém é gordo. Anteriormente, gordura era sinal de saúde. Eu me lembro, minha avó falava assim: nossa, mas você está tão magro, no sentido de como que eu estava doente. Entendeu? Para a sociedade antiga, a morte, a gordura era sinal de saúde.
fulano está parrudo, está gordo, está sadio. E para a sociedade atual, a gordura é um sinal de doença, né? A pessoa gorda hoje ela não consegue nem emprego, porque nós vivemos uma sociedade que censura aquele que é gordo, aquele que sai fora de um padrão, né? Que a sociedade de hoje tem um culto ao corpo. O corpo é também um objeto que eu estudo bastante, tá, gente? E as mulheres sofrem mais com isso, porque a sociedade hoje exige que a mulher seja magra. A sociedade não tolera uma mulher fora do perfil. O homem tem que ser bombado e a mulher tem que ser magra. Então as mulheres vivem escravizadas em busca de um corpo magro. As mulheres têm que ser magras. A sociedade com isso. Então quando você quer ser magra, não é você que quer, é a sociedade que exige que você seja assim. É a sociedade que quer que você seja assim. Então a sociedade exige a sociedade da magreza, do corpo esbelto. Então, uma forma de negação da morte é a negação do envelhecimento. Nós vivemos uma sociedade que não tolera o envelhecimento. E aí tem que pintar cabelo, tem que fazer maquiagem, tem uma série de recursos para a gente esquecer que a gente envelhece. A sociedade atual não tolera o envelhecimento, não tolera nenhum sinal de envelhecimento, de um corpo imperfeito. Se tem algum nariz torto, tem que consertar. Se tem alguma coisa, né, a altura, o seio não está ajustado, a sociedade exige um corpo perfeito, um corpo malhado, um corpo jovem, um corpo que é atrativo, né? Parece que a pessoa gorda não é atrativa, não consegue emprego, é discriminada, né? Então a sociedade atual, ela nega a morte através dessas formas. E é também uma sociedade que tem vários recursos para a gente esquecer que é mortal. É uma sociedade da longevidade, né? Anteriormente as pessoas morriam com 50, 60 anos. Hoje as pessoas morrem cada vez mais tarde, né? Com 80, com 90, com 100. Porque na medida em que a medicina vai avançando, a morte vai ser empurrada para o fundo. Por quê? A medicina quer domesticar a morte. A medicina quer descobrir um remédio, um elixir, para poder dizer que a morte não existe mais. Porque a morte, ela é indigesta. A morte é uma coisa intolerável. A sociedade atual, a medicina, a farmacêutica, a nutrição, não suporta o tema da morte. Porque a morte lembra o nosso fim, lembra a nossa decomposição. A morte não coaduna com uma vida de sucesso, com uma vida de muitos seguidores. A morte não coaduna, não combina com uma vida de produção, né? Não sei se vocês se lembram, mas antigamente as pessoas que estavam enlutadas, né, era uma semana praticamente sem trabalhar. As pessoas ficavam recolhidas em casa, vestiam de preto. Antigamente a gente sabia quem estava enlutado, porque a pessoa enlutada ela era caracterizada. Hoje você não sabe mais quem é enlutado. Agora, depois da pandemia, o luto velório dura 2 horas. 2 horas. Entendeu? A pessoa hoje não tem tempo nem de celebrar os mortos. Nem de celebrar os mortos. Entendeu? Então é uma sociedade que não nos ensina a experimentar o luto, a morte. É uma sociedade que atropela. E esse atropelamento foi muito mais fecundo no período da pandemia. Quantas pessoas da pandemia não despediram dos seus mortos? Esse pessoal da pandemia tem um luto represado para muito tempo. Quanta gente não foi capaz de despedir do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, porque não podia. O luto foi atropelado, não foi vivido, não foi celebrado, não foi ingerido. Ele foi massacrado. E o luto, pessoal, luto, gente, é igual causa política. Você sabe quando ele começa, mas não sabe quando ele termina. Entendeu?
Cada pessoa vive um luto diferente. Eu não posso dizer, fulana, o seu luto já venceu o prazo. Cada pessoa tem uma relação diferente com a pessoa que morre. Se eu tenho uma relação mais intensa, o meu luto é mais demorado. Se eu tenho uma relação mais distante, o meu luto é mais abrandado. Então o luto depende da minha relação com a pessoa falecida. Então, se você é muito próximo, se você é muito afetivo, se você é alguém que tem uma comunhão profunda com a pessoa que morreu, você sente um luto mais demorado. Então, cada pessoa vive o luto de uma forma diferente, e isso tem que ser respeitado. Eu não posso querer que todo mundo viva o luto da forma que eu vivo, porque cada pessoa vive um luto diferente. Para pais que perdem filhos, o luto não acaba nunca. Pais que enterram filhos vivem um luto eterno. Por exemplo, eu tenho um irmão falecido, faleceu com 20 e poucos anos, tem 20 anos que ele morreu. Minha mãe até hoje vive o luto dele. Então, muitas vezes, pais quando perdem filhos, tem família, gente, que demora 1, 2 anos para poder desfazer o quarto do jovem que morreu. A sociedade não aceita a morte de criança, a sociedade não aceita a morte de jovem, a sociedade rejeita a morte de jovem e de criança. A sociedade entende que só quem morre é quem está velho, quem é idoso. A gente acha que a morte vai afetar só quem é idoso. Mas o primeiro dia de nascimento, eu já estou condenado a morrer. A morte palpita dentro da minha vida, e essa é a única certeza que a gente tem sobre o nosso futuro. Você não sabe se você vai ver seus filhos crescerem, você não sabe se os seus projetos vão se realizar, você não sabe se a sua esperança vai se concretizar, você não sabe se a sua vida futura vai ser melhor que essa, mas todos nós sabemos que vamos morrer. Entendeu? Então, a morte é uma certeza, é uma realidade que está dentro de nós. A gente gostaria que a morte fosse uma grande mentira, mas ela é uma grande verdade. Ela é uma certeza que mora dentro de cada um de nós. Eu não vou ser mortal quando eu sou velho, eu já sou mortal com um dia de nascimento. Com um dia de nascimento. Entendeu? Então, assim como a sua sombra o acompanha, a morte é como a sombra que acompanha a sua vida. Entendeu? E a morte, gente, a morte não respeita ninguém. Se durante a vida existe entre nós diferenças culturais, sociais, raciais, de gênero, diante da morte, todos nós somos iguais. Diante da morte não tem negro, não tem branco, não tem pobre, não tem rico. Todos nós somos iguais. Somos radicalmente iguais. Diante da morte não existe diferença social, cultural. Outra coisa, a morte é uma experiência única. Não tem como eu dizer para você o que é a morte. Porque quando eu vou dizer, eu já morri. A morte é uma experiência que só você vai saber o que é. A morte é uma experiência incomunicável, intransferível. Eu não tenho como eu falar assim, não, vive a minha morte, porque só eu sei o que será a morte. A morte é uma experiência minha, própria. Eu não posso viver a morte do outro. Eu não posso querer que o outro viva a minha morte. A morte é uma experiência minha, privada. A morte é uma experiência individual. A morte é uma experiência própria. Depois, o ser humano é o único ser que sabe que vai morrer. O cachorro vai morrer, mas ele não sabe. O gato vai morrer, mas ele não sabe. O ser humano vai morrer e ele sabe. O ser humano é o único ser que tem consciência de que um dia ele vai morrer, de que um dia ele vai descer a cova,
de que um dia ele vai experimentar a sepultura. Então, os animais não sabem que vão morrer, mas eu sei. Eu sei que um dia eu vou fazer essa experiência. E a morte é a última experiência que a gente faz da vida. A última experiência que você vai fazer da vida é a experiência da morte. É a experiência de que um dia a sua vida vai chegar ao fim. Então, isso pode ser que para algumas pessoas isso é muito duro, mas isso é uma verdade, é uma realidade. É uma realidade. Depois, hoje, na sociedade, o que dá audiência em termos de morte? É a morte de gente famosa. É a morte da Hebe, é a morte de uma famosa. Esse tipo de morte é lucrativo, dá audiência. Ninguém quer saber de um mendigo que morreu. Ninguém quer saber de uma pessoa anônima que morreu. Mas se morrer uma pessoa famosa, todo mundo quer saber. Esse tipo de morte dá audiência. A morte é um produto que vende. Na internet, os vídeos mais acessados são vídeos que tratam de acidente, de morte, de sofrimento. São os vídeos mais acessados. Se o vídeo vem assim, conteúdo impróprio, não veja, aí você vai ver. Entendeu? Por quê? Porque a desgraça, ela vende. A desgraça vende. Entendeu? A morte, o sofrimento vende. Né? Por exemplo, esses programas de final de tarde, da Atena, não sei o quê, tudo isso é produto que vende, porque o sofrimento vende. Então, que tipo de morte que dá audiência? É a morte de uma pessoa famosa. Quanto mais famosa, mais ela rende audiência nos meios de comunicação. Então, a morte significa que nós estamos caminhando ao encontro da morte. Na verdade, a gente morre cada dia. Cada dia. A vida é um encontro diário com a morte. O ser humano nasce e vai morrendo lentamente. Entendeu? Porque a vida é um encontro diário com a morte. E como que eu encontro com a morte no dia a dia? Quando você perde o emprego, é uma experiência de perda. Quando você divorcia, é uma experiência de perda. Quando você muda de bairro, é uma experiência de perda. Quando você termina uma faculdade, é uma experiência de perda. Todo tipo de experiência de perda é uma experiência também de morte. Entendeu? Então, todo tipo de experiência em que eu estou perdendo alguém, algum objeto, alguma coisa, eu estou fazendo uma experiência de morte. Eu estou fazendo uma experiência de luto. Tá? Muitas vezes, né, uma pessoa que divorcia faz uma experiência de luto. Se ela não quer o divórcio, ela faz uma experiência de luto. Entendeu? Então, quando você é mandado embora de um emprego que você não queria sair, é uma experiência de luto que você faz. Né? Se você é expulso da igreja e você queria ficar, é uma experiência de luto, que é uma experiência de morte. Entendeu? Então, a morte, ela é uma certeza que nós carregamos. Eu não vou ser mortal no futuro, eu já sou mortal no presente. A morte caminha comigo. A morte está lado a lado comigo. Ela é uma certeza que nós temos. A gente gostaria que ela fosse uma grande mentira, mas ela é uma verdade que pulsa dentro de nós. No meio da vida está a morte. Porém, a morte das pessoas que nós amamos, essas pessoas não morrem para sempre. Um filho falecido nunca vai morrer para os pais. Um filho falecido jamais acaba, jamais termina. Um filho falecido sempre está vivo no coração do pai e da mãe. No coração do pai e da mãe.
Então, a pessoa, o amor que eu tenho por aquela pessoa falecida, a torna viva dentro de mim. O amor que você tem pelo seu pai falecido, pela sua mãe falecida, pelo seu filho falecido, o torna vivo dentro de você. Gente, o luto, ele suaviza a dor, mas o luto nunca vai apagar a imagem da pessoa querida que morreu. O luto, ele suaviza, mas ele não apaga a imagem da pessoa querida na sua vida. Por quê? Porque o amor que eu tenho por ela a torna viva dentro de mim. Tem um filósofo que se chama Gabriel Marcel, ele diz assim: amar é dizer, tu não morrerás para sempre. Porque o amor que eu tenho por você não permite que você morra para sempre, mas você vai continuar dentro de mim. Para filhos que perdem pais, é difícil celebrar o Dia dos Pais. Para mães que perdem filhos, é difícil celebrar o Dia dos Pais, das mães. Para marido que perde esposa, é difícil celebrar o dia do aniversário de casamento. Geralmente, o momento que as pessoas mais sentem a morte, o luto, é quando a família reúne. Natal, Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, aniversário da pessoa falecida. Então, é o momento em que mais a pessoa sente a falta daquele que faleceu, daquele que morreu. Então, o luto é essa experiência que ela é muito privada, Então, nunca diga para alguém, não chore. A pessoa, ela tem o direito de chorar, ela tem o direito de expressar seus sentimentos. Quando você for no velório, nunca queira ficar dando explicação. Velório não é para você ficar dando explicação para nada. É só o momento de você ser presente e acolher a pessoa na sua dor. Tá? Então, quando você for consolar alguém, console, sem querer ficar dando explicação, ficar dando motivo. Quando você for fazer visita para alguém que perdeu um familiar, nunca fique perguntando motivos da morte. Tem gente que não quer falar, que pode ser que a pessoa morreu de causa que ela não quer revelar. Tá? Então, quando você for fazer visita a uma pessoa que está em luto, exija fazer muita pergunta. Seja mais presença. Seja mais presença. Entendeu? Então, a nossa vida é uma vida que é mortal. Daqui 100 anos, todos nós já desaparecemos e já surgiu uma nova humanidade. A morte faz parte da evolução. Se as pessoas não morressem, o mundo já não cabia mais gente. A morte faz parte do processo evolutivo da vida. Mas só que a gente não quer perder as pessoas que a gente ama. Mães têm medo de perder filhos, filhos têm medo de perder pais, irmãos têm medo de perder irmãos. A gente tem medo de perder as pessoas. A gente não sabe perder. A gente não consegue perder. Por quê? Porque a gente não consegue perder as pessoas que nós amamos. A gente não dá conta. Para a gente é muito difícil, Então, agora, eu falo com vocês sobre luto. Agora, gente que fica a vida toda enlutada não é normal. Precisa de psicólogo. Aqui no Brasil tem grupos que trabalham com luto, tá? Chama, acho que é GAL, Grupo de Apoio ao Luto, tá? Então, tem grupos que trabalham com luto, porque uma pessoa que fica a vida toda enlutada não é normal. Ela precisa de assessoria psicológica para poder superar. O luto não tem que ser uma coisa abreviada, mas também não pode ser uma coisa eterna, Por quê? Porque a minha vida tem que progredir. Eu não posso ficar chorando a vida toda. Eu tenho que progredir na vida. Entendeu? Então, quando o luto ele é muito demorado, sei lá, mais de 20 anos, a pessoa chora como se a pessoa tivesse morrido ontem. Esse tipo de luto precisa de aconselhamento psicológico. Entendeu? Então, é preciso perceber. Alguém quer fazer alguma pergunta?
quer fazer alguma pergunta? Sim. Fala mais alto. Fala mais alto. Vamos fazer as coisas rápido, a pessoa fala assim, a pessoa não descansa. Não, não tem nada disso. Não tem nada disso. Gente, não é a pessoa não. Se eu não desfazer o quarto, não tem nada disso. Ah, morreu porque Deus quis. Esse tipo de coisa pode cancelar isso. Isso é conversa fiada. Cada pessoa morre no dia que tem que morrer. Deus não quer a morte de ninguém. Pode cair um avião aqui e matar todos nós, porque foi a nossa hora. Não existe. Ah, fulano morreu na hora que não era. Cada um vai morrer na sua hora. Deus não quer a morte de ninguém. A morte faz parte da vida. Você vai morrer um dia. Entendeu? Você vai morrer um dia. Deus não quer a morte de ninguém. Esse negócio. Tem muita gente que no luto revolta com Deus. Ah, porque Deus tirou meu filho. Deus não tirou a vida de ninguém. Deus não tira a vida de ninguém. Deus quer que a gente viva de forma plena. De forma plena. Então o dia que você morrer, independentemente de que forma, se for de dormir, se for de causas naturais, se for de um acidente, é porque é a sua hora, é a minha hora. Entendeu? A gente não pode imaginar que Deus quer a morte de alguém. Deus não quer a morte de ninguém. Então ninguém tem o direito de se revoltar com Deus. Por quê? Porque Deus não quer a morte de ninguém. Então esse negócio, não vou desfazer do quarto, porque ele disse que não tem nada disso. Tudo isso é conversa fiada. Tá? Tudo isso é conversa fiada. Tá? Depois a gente passa. Refletir sobre a morte é uma forma de refletir sobre a vida. Como eu sei que eu vou morrer a qualquer momento, não deixe de amar seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe. Gente, a certeza da morte tem que fazer viver melhor a vida. Se você sabe que você pode morrer a qualquer momento, então não deixe de amar o seu pai, a sua mãe, o seu filho. A certeza da morte tem que me fazer viver melhor a vida. Entendeu? Então, se eu sei que a morte é certa, a hora é incerta, a morte ela é uma certeza, mas não sei quando ela vai acontecer, então não deixe de amar muito seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe. Porque tem muita gente que vai descobrir que tinha que amar o pai, a mãe, o filho, a filha depois que morre. E, em geral, é família que tem conflito. Entendeu? Em geral, é família que tem conflito. De pai que não ama filho, de filho que não ama pai. Aí depois a morte vai lamentar, vai chorar. Então, se você sabe que a morte é certa, não perca tempo com coisa banal. Ficar odiando ninguém, guardar rancor, ressentimento, ódio. A vida é breve. A nossa vida é uma faixa de tempo. Sabe o que é a nossa vida? É aquilo que acontece entre o nascimento e a morte. A sua vida é esse pedaço de tempo. Então não perca tempo com coisas que não vale a pena. Não perca tempo falando mal dos outros, guardando rancor, ressentimento. Viva a intensidade do presente. A certeza da morte tem que me fazer viver a intensidade do meu presente. Como eu sei que a morte me ameaça, então viva a intensidade do seu presente. Sai com a sua esposa, vá almoçar no restaurante, entendeu? Aproveite seus filhos, aproveite seu pai, vai passear. Não perca tempo se escravizando com o trabalho. Não perca tempo juntando herança para quem não vai valorizar. Sabe o que é divide família? Divisão de herança. Divisão de herança, a família era unida, os pais morreram, dividiu. Tá? O que geralmente destrói uma família? Divisão de herança. Sempre vai ter um que vai ficar insatisfeito. Sempre vai ter um que vai achar que o outro levou vantagem. Entendeu? Então, a vida é muito breve. Não perca tempo guardando rancor, mágoa, ressentimento de ninguém.
de ninguém. Já que você está condenado a morrer, já que a morte faz parte da minha natureza, então viva a intensidade do presente, sabe? Aproveita mais, faz caminhada, vai na Lagoa da Pampulha, faz uma caminhada, entendeu? Não fica só falando de remédio, de doença, né? Tem gente, a pessoa idosa só fala de remédio de doença, muitas vezes, entendeu? Então não perca tempo, não fica em cima da cama vegetando, sai, porque a vida é breve, a vida é esse espaço, depois a vida para a nossa fé, ela é única, viver é uma experiência única, essa vida não volta mais, você é original, então não perca tempo com coisa que não vale a pena, evite discussões que não vale a pena, entendeu? Viva a intensidade do seu presente, ame as pessoas, não guarda rancor de ninguém, né? Não guarda ódio de ninguém, viva a intensidade do seu presente, porque a morte é certa e ela vai nos alcançar um dia, entendeu? Porque nós estamos caminhando ao encontro da morte, entendeu? Então, ninguém tem o direito de se revoltar contra Deus porque fulano morreu. Deus não quer a morte de ninguém, tá? Morreu, descansou nada, a vida não é esse tipo de morte, morreu e descansou, esse tipo de frase é inútil. Por quê? É como se viver fosse um peso. Ai, a vida é um peso, morri e descansei. A gente acha que morrer é uma aposentadoria. A vida é muito boa para quem vive. Então, o que está de trás dessa frase? Fulano morreu, descansou. É como se a vida fosse um peso, é como se viver fosse uma dificuldade, é como se viver fosse uma labuta. Eu, pelo menos, a minha vida é prazerosa. Para mim, morrer não vai ser descansar, entendeu? A gente acha muito que a morte é uma aposentadoria, entendeu? Então, ninguém descansa com a morte. A morte é uma experiência única. A morte é uma experiência única, e só sabe quem morre, quem um dia morreu, e quem morreu não volta mais a falar. Então você nunca vai saber o que é a morte, você só vai saber quando você morrer, entendeu? Fala mais alto. Deus não quer a morte de ninguém, mas a gente já Não, Deus não quer a morte de ninguém, a gente vai morrer, porque a morte faz parte da nossa estrutura humana. Eu sou mortal, Deus é imortal. Deus não vai morrer nunca, porque Deus é imortal. A minha vida é uma vida mortal. Então, um dia eu vou morrer. Não é porque Deus quer, é porque isso faz parte da minha condição de vida. Isso faz parte da minha estrutura de vida. Entendeu? Deus quer a nossa vida plena. Deus quer vida plena. Gente, espera que a gente falar, porque senão não organizo o que eu quero falar. Depois, deixa eu ver o que mais. Suicídio. Antigamente, as pessoas que suicidavam, elas eram enterradas à parte. Porque a igreja acreditava que quem suicidava ia direto ao inferno. E geralmente a pessoa que suicidava, ela não tinha direito a assistência religiosa, uma missa de sétimo dia, né? A pessoa que suicidava, ela era totalmente discriminada, a família. Por quê? Porque alguém que suicidava, eles acreditavam que a pessoa cometeu um crime contra Deus, que só Deus pode tirar a vida. Então a pessoa, ela não pode tirar a sua vida. Isso hoje é reinterpretado pela igreja. Você nunca sabe o verdadeiro motivo pelo qual a pessoa suicidou, a não ser que ela deixe no escrito, ou que ela falou com alguém. Quem suicida não quer morrer, quer acabar com a dor. Porque quem suicida traz uma dor interna. Ninguém fala assim, ganhei na loto, vou suicidar. Ninguém fala isso. Quem suicida
tem uma angústia profunda. Quem suicida porque acha que a única forma de acabar com a dor que ele tem é tirando a própria vida. Entendeu? Então, você nunca deve julgar ou condenar uma pessoa que suicida, porque ela tem um suicídio não é porque ela está feliz, porque ela está realizada, porque ela tem um casamento bom, é porque ela está numa depressão profunda. Por que as pessoas suicidam? Crise amorosa, gente que tem dívida que não consegue pagar, esquizofrênicos têm tendência ao suicídio, tá? Geralmente homens suicidam mais do que mulheres, tá? Homens têm mais tendência ao suicídio do que mulheres. E as pessoas geralmente têm dias próprios. Geralmente o suicídio acontece no domingo à tarde. Aonde tem mais suicídio? Os países mais ricos: Japão, Suécia, Dinamarca. Então, hoje a igreja entende que aquele que suicida, ele tem uma dor interna. Então, a única forma de acabar com aquela dívida que ele não vai conseguir pagar nunca, ele tira a própria vida. O suicídio, ele tem muitas vezes uma depressão profunda. É alguém que pega o sentido da vida, que acha que a única forma de acabar com o meu sofrimento é acabando com a minha vida. E aí a pessoa suicida. E geralmente o suicida leva no meio do motivo. O suicida que deixa a carta, mas quando não deixa, você nunca vai saber porque ele suicidou. Então, o suicídio, a palavra suicídio, sídio, morte, é quem mata a si mesmo. Entendeu? Então, o suicida, hoje ele é revisto pela igreja, né? Hoje, né? Por exemplo, eu já fui em velório de uma mulher que teve depressão pós-parto e suicidou. Teve depressão pós-parto, suicidou. Entendeu? Eu fui há um tempo também aqui. Uma coisa que eu tenho percebido muito: há muitos adolescentes, aqui mesmo na igreja, eu tenho tido uns 3 ou 4 que já tentaram suicídio. Adolescente, gente de 14, 15 anos, tentando suicídio. Eu atendi aqui na igreja. Entendeu? Então, geralmente, quem tenta suicidar é porque tem. Geralmente, quando o jovem tenta suicídio, é conflito com pais. Geralmente é conflito com pais, ou é questão de namoro. Geralmente as pessoas suicidam como? Tomando medicamento, enforcamento. Entendeu? Então, e geralmente o suicídio não é. Vocês sabem que a mídia não divulga suicídio, para poder não incentivar. A mídia não pode divulgar suicida, para poder não incentivar ninguém a suicidar, né? Nós temos, né, setembro que é mês do suicídio, né? O setembro amarelo, que é o mês do suicídio. Então você sempre respeita alguém que comete suicídio, porque a pessoa que suicida, ela quer acabar com a dor, ela quer acabar com a angústia que ela traz, ela quer acabar com a depressão. Tem gente que vive a vida inteira depressiva, entendeu? Então, pessoas bipolares, pessoas esquizofrênicas têm tendência ao suicídio. Depois, pode acontecer também com homossexuais. Às vezes a família não aceita, a sociedade não aceita, e a pessoa então procura tirar a própria vida. Entendeu? Então tem vários motivos de suicídio, mas geralmente está ligado à questão financeira, questão amorosa, questão psicológica, tá? Isso geralmente está ligado à questão do suicídio, né? E a igreja hoje, ela acolhe o suicídio, ela acolhe a família do suicida, né? Porque entende que ele cometeu o suicídio não porque queria, mas porque ele queria pôr fim na sua angústia, na sua dor, na sua lamentação. Entendeu? Então hoje a gente vai, faz o velório, né? A gente consola a família,
Quem suicidou está no inferno? Não tem nada disso. A pessoa é confiada na misericórdia de Deus. Alguém até me perguntou essa semana: Padre, fulano suicidou, ele está no inferno? Não está. Só Deus que sabe, só Deus que pode olhar para o sofrimento. Deus não quer a condenação de ninguém. Eu vou falar sobre isso no inferno, quando eu vou falar sobre o inferno. Deus não quer o sofrimento e a condenação de ninguém. Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer a salvação de todos. Deus oferece todos os meios para que você seja salvo. Entendeu? Então Deus não quer que ninguém se perca, né? Então uma criança que morreu sem ser batizada no inferno não está. Ela é confiada na misericórdia de Deus. Da mesma forma a pessoa que suicida, entendeu? E depois a morte, ela, como eu falei com vocês, a nossa vida ela tem um prazo. Ela tem um prazo. A gente não sabe quando esse prazo vai vencer, né? A esposa tem medo de ficar viúva, o marido tem medo de ficar viúva, a gente nunca sabe, né? Então a nossa vida ela tem um limite, ela tem um confim, ela tem um prazo de validade. E depois a morte é também ocasião de encontro com Deus, comunhão com Deus, né? A morte é também um grande encontro com Deus, né? Na morte a gente vai ser lançado no coração de Deus. A morte também é uma ocasião de encontro com Deus. E a morte é também o fim da minha vida peregrina, é o fim da minha vida histórica. Depois da morte, a gente não tem opção de escolha, de decisão. A gente só tem capacidade de decidir, de escolher durante a vida. Durante a vida, né? Então, a morte é uma certeza que nós trazemos dentro de nós. Perguntas? Hoje eu estive no velório, uma maratona que serviu a igreja durante muito tempo. A formação da parte de Noel, queremos celebrar essa batalha. Então foi assim um velório tranquilo, com a presença dos filhos, amigos, netos, na maior tranquilidade. Pedindo a ressurreição. Não teve desespero. Não houve desespero. Em geral, quando a gente vai em velório, Muita igreja da Maria das Graças. em geral, gente, quando você vai em velório, chega lá, tem um monte de gente chorando, desesperada, é gente que não tem experiência religiosa, tá? Se você chega no velório, tá aqueles cantos, aquela gritaria, aquele choreiro, geralmente é gente que não tem experiência religiosa. Geralmente, família que tem experiência religiosa vive a morte de uma forma mais branda, né? Não sente tanto o impacto da morte. Então, geralmente, quando você chega no velório, tem aquele escândalo todo, geralmente a família que não tem experiência religiosa, né? Porque geralmente quem tem experiência religiosa vê que a morte é uma passagem. A morte é uma passagem. A morte é uma experiência de travessia. Entendeu? Com a morte a gente vai atravessar dessa vida para a outra. Gente, para a nossa fé cristã, a vida ela é única. A vida ela é única, mas ela tem duas etapas: essa vida terrena e a vida futura. A morte é o fim da vida terrena e o início da vida futura, da vida pós-mortal. A morte é uma experiência de transformação, né? Com a morte a gente é transformado, né? Então, quando você chega em velório, né, e tem aquele escândalo todo, geralmente é gente que não tem experiência. Gente, no momento da morte, no velório, né, é muito importante a questão da fé, né? Por exemplo, geralmente eu não deixo de ir quando alguém me pede para ir em velório. Tem duas coisas que geralmente, só se eu não puder que eu não vou: é ir no hospital e ir em velório. Porque as pessoas são mais agradecidas ao padre e à igreja
quando ele vai no velório, quando ele vai no hospital. Se você não foi no aniversário de fulano, não tem problema. Aniversário tem todo ano. Tem todo ano. Tá? Então, um padre nunca pode deixar de ir no velório, no hospital. Por quê? Porque as pessoas, elas sentem a presença do padre da igreja nesses momentos. E são nesses momentos em que a pessoa é mais agradecida à igreja, né? Porque a igreja foi solidária na dor, foi no CTI, foi no hospital. Entendeu? Então a gente nunca pode. Então a gente também, enquanto igreja, nunca deixe de participar do velório de uma pessoa da sua pastoral, do seu grupo, da igreja. Porque em geral, muita gente lembra de quem foi no velório. Entendeu? Se o padre não foi no aniversário de fulano, não tem problema. O importante é ser presente na dor, no sofrimento. Entendeu? Tem algumas religiões, algumas religiões que veem a morte de outra forma, né? Diferente da católica, por exemplo. Tem algumas religiões que não tem a missa do sétimo dia, né? Não tem o sétimo dia, né? E como que é essa diferença na questão assim, da visão sobre o sétimo dia? Porque tem algumas igrejas que algumas denominações que só integram. A nossa igreja, desde o princípio, desde os séculos primeiros, século I, século II, já havia pedido. Se você procurar onde que está morte século dia na Bíblia, não tem, você não vai achar. Mas já os primeiros cristãos do século II e III já escreviam nas catacumbas. As catacumbas eram cavernas subterrâneas, pedindo: recorde de mim no sétimo dia do meu falecimento. Recorde de mim no 30º dia do meu falecimento. Rezar pelos mortos faz parte da nossa tradição cristã. Então, nos cemitérios antigos, sempre havia pedidos de gente pedindo: reze por mim no meu 7º dia de falecimento. Reze por mim no meu 30º dia de falecimento. Então, já na antiguidade, isso não é uma coisa que a igreja inventou. Isso vem desde os primeiros séculos. Gente que pede. Depois, outra coisa que é antiga na igreja: rezar pelos mortos. Toda missa a gente reza pelos mortos. Vocês já perceberam, né? Que toda missa a igreja reza pelos mortos. Porque isso faz parte desde o princípio. A oração pelos mortos. Entendeu? Então isso faz parte da nossa igreja, da nossa tradição. Tem igreja que não vive a nossa vida. Entendeu? Porque para nossa, porque na verdade, gente, a nossa igreja, ela é única. Mas a igreja que caminha está em comunhão com a igreja do céu. Entendeu? Então essa igreja peregrina, essa igreja que somos nós, está em comunhão com a igreja do céu. Então a gente reza. E quando eu vou falar sobre o purgatório, eu vou falar sobre isso. Tá? Mas alguém? Não, aquela hora eu ia falar sobre uma música que tem ame mais, abraça mais. Hoje não se sabe até quanto, que a vida é curta demais. Isso. Está falando isso aí. Não, ela já. Ele ia falar, o Vitinho que escuta. Desde que eu estava no tempo, e às vezes eu sinto a presença dele. Nós podemos acreditar que o Espírito fica. Não, para a fé cristã não tem isso. Para a fé cristã não tem. Fulano morreu, continua vagando. Não existe isso. Para a nossa fé cristã não existe isso. Porque senão você cai na reencarnação do Espiritismo. Entendeu? Então a gente pode sentir saudade, presença desse negócio de gente que morreu e volta, senão você vai cair, você vai ser da igreja católica do Espiritismo. Então, para nós, quem morreu não volta mais nessa vida. Para a fé cristã, a vida é única. Então não existe, porque eu sinto a presença de Deus. Você pode sentir, mas o Espírito dentro de nós, isso não é possível. A igreja católica não acredita em retorno de espírito, alma pena. Esse tipo de coisa, alma pena, isso não existe, tá? Vou falar para vocês, já fica rasgado. Esse tipo de coisa não existe, tá? Isso não existe, tá? Então, para nós, esses negócios de 13 almas benditas, essas coisas assim, isso não existe, tá? Isso é crendice, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que faleceu, eu sinto a presença dela, é a experiência do luto, da saudade, mas não é que o espírito dela está ali.
Porque para a nossa fé, quem morreu não tem possibilidade de voltar, não tem possibilidade de retornar. É polêmico. Eu até, inclusive, fui fazer teologia para eu poder entender o que aconteceu naquela noite comigo. Em 2009, 2010, se não me engano. Mas eu vi, cara. Eu vi. Viu o quê? Eu vi uma pessoa que não era uma pessoa que estava dentro da minha casa. Eu moro sozinha, né? Então eu vi, tudo ali eu quase, para falar a verdade, assim, eu quase enlouqueci. Eu fiquei 1 ano sem conseguir dormir dentro da minha casa. Aí cheguei às Paulinas, fui estudar teologia, as irmãs me receberam muito bem, uma bonita, uma mais entre nós. Então, assim, não sei que é polêmico, eu até tenho expectativa. É isso que o Cristo Católico, isso não é possível, tá? Mas eu vi. Sim. Então, assim, eu fiquei muitos anos da minha vida com medo. Hoje não. Hoje, graças a Deus, está tudo normal. Mas isso aconteceu comigo. Eu sou católica. Eu nunca pulei, sou fiel, leal. Tanto é que quando isso aconteceu, eu fui buscar dentro da religião católica esse entendimento. Gente, tanto a fé cristã, quanto a fé judaica, quanto a fé muçulmana, não acreditam em retorno de espírito. Tá? A fé cristã, a fé judaica, a fé muçulmana, não acredita em diálogo com mortos, não acredita em retorno de espíritos. Tá? No Antigo Testamento tem várias passagens em que isso é vetado. Entendeu? Deixa E aparições de Nossa Senhora, quando aparece? mas isso tem que ver, não é, a gente tem que entender um pouquinho. Quando eu for fazer o estudo mariano, eu vou falar mais um pouco sobre isso. O engano histórico. Nós temos que perceber que a certeza da morte tem que nos fazer viver melhor. Entendeu? Então isso é uma coisa que eu gostaria que explicasse para vocês. Se eu sei que a morte é certa, não deixe de amar mais as pessoas. Não deixe de viver a profundidade do encontro, do relacionamento com os outros, porque a morte ela é única. E um dia eu vou fazer essa experiência. Né? A gente tem medo de perder as pessoas. A gente tem medo, né, de que as pessoas elas saiam do nosso convívio. Né? Isso é normal. Né? Eu também não quero perder meu pai, minha mãe, mas um dia nós faremos a experiência de perda. Você só vai saber o que é a morte quando alguém da sua família morrer. Enquanto alguém da minha família próximo a mim não morre, eu não sei o que propriamente é a morte. Eu só vou saber o que é a morte quando alguém muito próximo falecer. Enquanto alguém muito próximo não falece, você não faz a experiência da morte propriamente dita. Uma coisa é você saber que fulano morreu, distante, Beltrano morreu. Outra coisa é você saber, meu pai morreu, minha mãe morreu, meu filho morreu. Esse tipo de experiência é diferente. É diferente. Então a gente só sabe o que é propriamente a experiência da morte quando a gente perde alguém que é próximo. Alguém que é próximo. Entendeu? Então, para a nossa fé cristã, a morte não tem a última palavra da vida. A morte não é o apagar das luzes em definitivo. Para a fé cristã, a ressurreição é a resposta ao drama da morte. Nós acreditamos que vamos morrer, mas a nossa fé nos atesta que nós iremos ressuscitar. Que nós iremos ressuscitar. Entendeu? Então a ressurreição é a resposta ao problema da morte. A ressurreição me garante que eu não vou morrer para sempre, mas que eu irei ressuscitar. A ressurreição, Deus atesta de que eu estou orientado para viver eternamente. Estou ordenado para viver eternamente com Deus, na comunhão com Deus. Então, para a fé cristã, a morte não é um golpe fatal na vida. Não é
a última experiência da vida. Para a fé cristã, a morte é passagem, a morte é travessia, porque nós seremos ressuscitados por Deus. Então a nossa fé acredita que a vida ela é única, mas que tem duas fases. Tem essa fase histórica, essa fase terrena, e tem a fase definitiva, a fase futura. Então, nós cremos em uma única vida, porém vida de duas formas. Com a morte se encerra a nossa vida terrena e começa a nossa vida definitiva. Tá? Então, a morte é uma experiência única, né? Só eu sei o que vai ser a morte quando eu... Por mais que eu esteja falando com vocês, eu só saberei de fato o que é a morte quando eu morrer. Enquanto eu não morrer, a minha visão é sempre aproximativa, porque eu só sei o que vai ser de fato a experiência da morte quando eu fizer a experiência da morte. E quando a pessoa perde todo sentido da vida, Está em estado vegetativo, pois ela faz a experiência da morte no contexto em que ela vive. Que é igual, da mesma forma, uma criança. Como é que uma criança faz a experiência da morte? Ela faz no contexto em que ela vive. Cada um faz a experiência da morte no contexto em que vive. Uma criança faz no contexto em que ela vive. Uma pessoa em estado vegetativo faz no contexto em que ela vive. Cada um experimenta a morte do jeito em que a pessoa morre. E depois, pessoal, a gente não sabe como a gente vai morrer. Tem gente que tem medo, não da morte, mas do que vem depois da morte. Tem gente que tem medo de ser julgado. Tem gente que tem medo do inferno. Entendeu? Então, porque a morte abre uma passagem desconhecida, que a gente não sabe. Eu não sei se eu fui bom o suficiente para ir para o céu. Você sabe se você foi bom o suficiente para ir para o céu? Eu não sei se eu fui mal o suficiente para ir para o inferno. mas enquanto tem vida, Entendeu? Então a gente sabe, a gente tem que fazer o bem para que a gente possa receber o céu em herança. Mas a gente não sabe se a gente vai para o céu ou se a gente vai para o inferno. Quem sabe é o mistério de Deus. A gente tem que fazer todo o possível para a gente ir para o céu. Mas eu não sei se aquilo que eu fiz vai me garantir o céu. Eu não sei se eu fui mal o suficiente para merecer o inferno. Então, tem gente que não tem medo da morte, mas tem medo do que vem depois da morte. Muita gente tem medo do inferno, muita gente tem medo do purgatório, muita gente tem medo do juízo, né? Deus vai me julgar, haverá um tribunal, como é que eu vou sair? Entendeu? Então tem gente que tem medo da morte, né? Geralmente a morte é um tipo de assunto que as pessoas elas censuram, entendeu? Geralmente a morte é um assunto que a gente não conversa. Por exemplo, que dia que você já conversou sobre a morte na sua casa? Esse tipo de assunto o pai não conversa com o filho. Esse tipo de assunto a gente não conversa. Esse tipo de assunto a gente ou porque a gente não domina, ou porque a gente tem medo, ou porque a gente tem receio. Entendeu? Então, geralmente a morte é um tipo de experiência que a gente não lida na nossa vida cotidiana. Geralmente a morte é uma realidade que a gente não toca. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem domínio sobre o assunto, né? Ou a gente não sabe o que vai, ou por medo, né? Porque falar da morte é falar do nosso fim, do nosso limite, né? E muitas vezes isso para a gente é duro de conversar, é duro de falar. A morte é uma verdade, mas eu gostaria que ela fosse uma grande mentira. Entendeu? Por quê? Porque eu não quero perder minha mãe, não quero perder meu pai, não quero perder meu filho, minha filha. Mas São Francisco de Assis falava muito sobre a morte, né? Minha amiga morte. A morte é uma experiência de proximidade. Oi, Flávio. Um tempo atrás, né, eu perdi o meu filho, aí eu fiz aquela tristeza. Aí a minha irmã falava que procurar um psicólogo. Só que assim, chegando lá, ela já me receitou, mas eu não cresci. Eu não quis tomar. Eu joguei pra ela porque eu estava triste, não poder crescer. Então, assim, o que isso
antidepressivo é só se for necessário. Mas primeiramente você tem que tentar resolver pelo aconselhamento, pela terapia. Você só entra com medicação quando tem uma situação aguda, né? Quando é uma situação aguda. Então não é que a pessoa vem me procura e eu já receito antidepressivo primeiro, não. Você tem que primeiro você tem que tentar ajudar, o psicólogo tem que tentar ajudar a pessoa a assimilar, a elaborar, a introjetar o assunto, né? Agora, claro, aquela questão que eu falei, né? Se a pessoa passa, não sei, 10 anos enlutada, chora como se fosse a pessoa tivesse morrido ontem, esse tipo de coisa, precisa de medicação, precisa de uma intervenção, né? Mas esse negócio de já indicar a medicação no primeiro encontro, isso para mim não é benéfico. Primeiro você tem que resolver, igual por exemplo, né? Tem gente que procura confissão. Em geral, as pessoas quando confessam, geralmente não é pecado. As pessoas trazem muito mais problemas familiares. Muita gente não sabe confessar. Muita gente acha que o padre é psicólogo, né? Muitas vezes, daquilo tudo que a pessoa falou, 5% é pecado. Entendeu? Então, quando eu vejo uma situação, não é caso de confissão, mas é de psicólogo, eu indico ao psicólogo. Essa questão aqui, você tem que procurar um psicólogo. Isso aqui não é pecado, não é questão de matéria de pecado, você tem que procurar um psicólogo, né? Sei lá, um filho que está em conflito com os pais, isso é uma questão de psicólogo. Entendeu? Então tem muita coisa que é questão de psicólogo. Entendeu? Voltada para o Oriente. A pessoa, ela perguntou por que antigamente a pessoa morria, tinha gente que morria de braços abertos, porque em braços abertos significa em forma de cruz, em forma de cruz e com a cabeça voltada para o Oriente, na esperança da ressurreição, na esperança de Cristo, né? Porque o Oriente é onde está Jerusalém, é onde que Cristo sofreu o seu processo de morte. Então é uma forma de morrer em comunhão com Cristo, né? É uma forma de você morrer em comunhão, de braços abertos, no encontro com Cristo, né? Então, pessoal, tem muita gente hoje, né, que morre na solidão dos hospitais, na solidão dos asilos, né? Então, antigamente as pessoas morriam em casa, a memória era em casa. Agora hoje, as pessoas morrem com toda a aparelhagem em volta. Então hoje a morte é muito mais um evento solitário, né? Por exemplo, no interior ainda vê a gente em casa, mas aqui na capital não é possível, por questão de saúde, né? Como é que você vai, por exemplo, quando conhece uma Covid, como você vai ver lá alguém em casa? Entendeu? Então por uma questão de saúde. Aquela questão que eu falava com vocês sobre a censura da morte, né? O camuflamento da morte, por exemplo, alguém já foi no Funeral House lá na Afonso Pena, lá em cima? Lá você vai, lá é o tipo de glamour, é o tipo de coisa que fala que a morte dá lucro. Quando você chega lá no Funeral House, na Afonso Pena, a impressão que você tem que estar chegando para uma festa. Entendeu? Por quê? É uma forma de quebrar o impacto do luto, da morte. Então, não é que você chega lá e vai entrar, não, tem nome, você tem que ter sido convidado, né? Lá tem o local da bebida, tem o local da comida, entendeu? Então não é que você chega e já vai entrando, não, né? Eu já fui lá umas 2 vezes, quando eu trabalhava em Santa Efigênia, eu já fui lá umas 2 vezes. Então lá você chega, tem os convidados, entendeu? É um glamour, é uma forma de glamourizar a morte. É uma forma de quebrar o impacto que a morte provoca, né? Depois, antigamente, eu vou falar um pouco do cemitério agora. Antigamente, os cemitérios, eles ficavam no centro da cidade. Já viu cidade do interior? Toda cidade do interior tem a prefeitura, o cemitério, o juiz lá, entendeu? Por quê? Porque a morte estava no coração da vida. Com o processo de urbanização, a extensão da cidade,
os cemitérios foram para o entorno. Por isso que hoje você só vê cemitério na periferia, no entorno. Entendeu por quê? Porque antigamente os cemitérios eles eram administrados pela igreja. Hoje a prefeitura aqui administra, mas antigamente os cemitérios eram administrados pela igreja. Entendeu? Então, muita gente foi enterrada dentro da igreja. Muita gente era enterrada perto do santo de devoção, dentro da igreja. Claro que eram as pessoas mais nobres, não era qualquer indigente, eram as pessoas mais nobres, que pertenciam a determinados grupos, de confrarias, entendeu? Os cemitérios hoje, os cemitérios modernos, vocês já perceberam que eles parecem parques? Tem um cenário um pouco de natureza, bucólico, o cemitério, essa onda de cemitério de parque, galeria, muitas obras de arte, começou nos Estados Unidos, na Europa, para poder suavizar o impacto que a morte provoca. Na Capela da Saudade tem para poder suavizar o impacto que a morte provoca. Então, o cemitério parece ter um caráter de natureza, de parque, bucólico, para poder amenizar o impacto que a morte provoca. Entendeu? Então, e hoje também já tem indústria que faz tudo para você. A questão do corpo, aonde vai ser velado, Hoje já tem indústria que faz tudo isso. É um cerimonial, tem todo um pessoal que já cuida disso. O aspecto jurídico, trabalha com tudo isso. Vou falar um pouco sobre cremação. A igreja não proíbe a cremação, tá? Tem religiões que não aceitam a cremação. A igreja católica, ela aceita que a pessoa seja cremada. A igreja católica já foi contra, ela não é contra mais. A igreja católica, ela só não aceita a cremação se a pessoa falar assim: eu quero ser cremada porque não acredito na ressurreição dos mortos. Mas a igreja, ela aceita a cremação. Antigamente as pessoas eram cremadas com lenha, Fazia uma grande pira de lenha e colocava o corpo em cima. Hoje a cremação é com os fornos a gás. Uma pessoa que pesa em torno de 70 quilos gera de 1,5 kg a 2 kg de cinza, tá? A quantidade de cinza depende do tamanho do corpo e também do peso da pessoa. Então, geralmente, uma pessoa que pesa em torno de 70, 80 quilos, ela gera 1,5 kg a 2 kg de cinza. E a cinza é formada por quê? Potássio, fosfato, cálcio. Ou seja, sabe o que você é depois que você morre? Adubo. Você é adubo. As cinzas da cremação é adubo. Entendeu? Então, a igreja católica não é contrária à cremação. Depois, como é que eles cremam? A cremação individual, tá? Não é que crema todo mundo junto. Crema a pessoa com caixão, flor e tudo. Depois tem um sistema de separar as cinzas da pessoa das cinzas do caixão. O que eles tiram da cremação? Se você usa marca-passo, tira. Se você usa aparelho dentário, tira. Então tira as alças do caixão. Você é cremado com o caixão, com flor e tudo. A cremação dura entre 2 e 3 horas. A temperatura da cremação chega a 1.500 graus Celsius. 1.500 graus Celsius. Entendeu? A igreja orienta que a igreja não é contrária. Quem for cremado, que as cinzas não sejam jogadas na natureza, mas que seja conservado. Hoje tem uma espécie de velório, chama columbário. Columbário é uma espécie de depósito de cinza. Então você pode depositar a sua cinza no columbário, que é uma espécie de sepultura para cinza. Mas você tem que pagar uma mensalidade, como você também paga no cemitério. Você também paga, entendeu? Tem gente que cobra para poder limpar o caixão, tirar as flores, entendeu? Cobra por isso. Então é uma caixinha. Então a igreja católica não é contrária à cremação, ela aceita a cremação, tá? Então a cremação, ela reduz o corpo a cinza. Então o que você é? Então gente metida
Quando você vê uma pessoa muito metida, lembra, meu filho, você é 2,5 kg. Tá? Quando você vê gente muito metida, fala para mim, você vale 2,5 kg. Entendeu? Quando você vê gente muito metida, acha que é melhor que todo mundo, qual para você vale 2,5 kg. Entendeu? Gente que acha que é mais importante que os outros, gente que acha que vale demais, entendeu? Então no final da vida a gente é adulto. E aí a gente lembra do texto: tu és pó e ao pó voltarás. Deixa ela perguntar para mim, ela está com Ou vira pó ou vira comida de bicho. Hã? Ou vira pó ou comida de inseto. Aham. Eu quero saber do senhor o seguinte: quem tem medo da morte é falta de fé? Não é falta de fé. A pessoa pode ter medo porque ela tem medo do desconhecido, ela tem medo da. Gente, ter medo da morte não é falta de fé, não, tá? Não significa isso. Porque às vezes a pessoa tem medo da decomposição do corpo, a pessoa tem medo de deixar os filhos, deixar a esposa, deixar marido, deixar filho. Às vezes a pessoa não é por falta de fé, porque ela tem medo, porque a morte abre a porta do desconhecido, a gente não sabe. Então a gente não sabe. Então ter medo da morte não é falta de fé, não é porque você não tem fé. Mas porque muitas vezes a gente tem medo do desconhecido, né? do obscuro, daquilo que a gente não domina, tem medo de deixar filho, deixar marido, disso a gente tem medo, entendeu? A última pergunta. Você falou a respeito dessa questão da cremação, que a igreja não é contra, mas não recomenda jogar na natureza. A igreja católica recomenda o sepultamento. Ela não é contra, mas a igreja defende o sepultamento. E a questão, qual o motivo que justifica não jogar na natureza e colocar dentro de um local fechado, pago, que é mais uma questão econômica? Gente, a igreja católica percebeu que estava havendo banalização. A pessoa chega cremada, joga no mar, joga na natureza, então estava banalizando. Estava banalizando. Daí depois cinza humana, é uma coisa que você joga. Quando eu era padre, novinho, há uns 20 anos atrás, eu trabalhava no Dona Clara. E aí eu estava entrando para celebrar a missa, aí me chega uma senhora com uma caixa na mão. Eu falei, padre, eu trouxe aqui as cinzas do meu marido. Ele foi cremado. Eu quero que o senhor entre e que leva a cinza e coloca lá no altar. Eu falei, meu Deus, como que eu vou essa mulher? Eu falei, olha, faz o seguinte, você pode ficar com as cinzas na mão, que a gente vai rezar por ele, mas não precisa das cinzas ficarem sobre o altar, entendeu? Porque a igreja católica percebeu que estava banalizando. Depois tem gente que é cremado, distribui um pouco de cinza para esse, um pouco de cinza para essa, banaliza. Ou então, saibam vocês que tem gente que pega a cinza da cremação e coloca em pingente. Depois, pasmem, tem gente que é cremado e deve colocar cinzas na árvore, né? Porque como a gente é adulto, pede colocar na árvore, né? Depois tem gente que é cremado e transforma a cinza, sabe o quê? Em diamante. Então a igreja católica percebeu que estava havendo uma banalização. E aí o Papa Francisco em 2016 lançou. Então se você quer ser cremado, você tem esse direito. Então que você conserva a cinza em um lugar digno, em um columbário. Columbário é esse cemitério de cinza, de depósito de cinza, tá? Espírita só aceita ser cremado 3 dias depois da morte. Tem determinados casos que a cremação só é possível com autorização da justiça, né? A gente morreu por homicídio, morte que tem alguma questão legal, ela tem que ser autorizada pela justiça. Se tiver que fazer uma exumação, como é que faz? Entendeu? Então tem determinado tipo de morte que só com autorização da justiça pode ser cremado. A igreja católica, ela incentiva a cremação. E eu também incentivo a cremação. E quero cremação, eu ensino o sepultamento. Por quê? Eu penso em mim, porque geralmente quem vai ser cremado só pensa nele, não pensa nos outros. Para minha família vai ser importante saber onde eu fui sepultado, né? Quando quiser fazer uma oração, acender uma vela, levar uma flor, ela sabe onde eu fui enterrado, entendeu? Então é importante você saber aonde a pessoa foi enterrada. Quando você quiser ir lá, fazer uma visita, embora que lá só tenha os restos mortais, mesmo assim ali conserva melhor a memória da pessoa.
Então a Igreja Católica incentiva o sepultamento. Tá? Porque muitas vezes a ideia da cremação dispersa a pessoa na natureza. Saibam vocês que hoje já tem, para poder jogar em lago, em mar, já tem urna biodegradável, para poder não causar impacto no ambiente. Urna que degrada, urna que dissolve na natureza, né? Hoje já tem, né? Hoje já tem, gente, cremação com água quente, chama biocremação. Depois vocês procuram ver, biocremação, tá? Depois, eu tenho vários artigos científicos publicados sobre o tema da morte. Eu tenho um livro, quem quiser comprar meu livro, é só você colocar Teologia da Morte. O meu livro está disponível online, né, pela Loyola que eu publiquei meu livro. Aliás, meu livro foi indicado para o prêmio. Quem sabe o que é o prêmio Jabuti? Meu livro foi indicado para o prêmio Jabuti. Está concorrendo esse ano ao prêmio Jabuti, no campo da teologia. Ele foi indicado para o prêmio Jabuti. A editora Loyola indicou meu livro para o prêmio Jabuti. O prêmio Jabuti é o prêmio mais importante da língua brasileira. Entendeu? Meu livro foi indicado, né? Ela me falou. Então, quem jogar meu nome, Renato Alves Morte, você vai achar. No YouTube eu tenho vídeo. Para quem tem dificuldade, para quem quer ver, eu tenho vários artigos escritos. Você pode jogar no Google que você acha. Tá? Agora, os artigos têm uma linguagem mais científica, tá? Não é nessa linguagem popular como eu falei aqui, não. Tem uma linguagem mais científica, né? Então, mas dá para ler. O livro, quem quiser, é Teologia da Morte, Renato Alves Oliveira. Tá? Teologia da Morte, Renato Alves Oliveira. Você acha? Tá? Mas você não tem um livro mesmo? Não tem. Tem que ter online. Tá? Teologia da Morte. É só sobre o tema da morte, tá? Então, pessoal, eu vou encerrar por agora. Semana que vem eu vou falar sobre o céu. Tá? Vou falar sobre o céu. Então, quem quiser, se você gostou, recomenda para outro, tá? A gente vai falar sobre o céu. O que é o céu? Hoje a gente vai falar, conversar sobre. Então, serão seis dias. Hoje foi o primeiro. Então, semana que vem a gente vai conversar sobre o céu. Tá? Então, vai ser sempre assim. Eu celebro a missa na quinta-feira às 7 horas e às 7h30 a gente começa. E 9 horas também. Eu queria tanto perguntar. Eu vou falar sobre isso. A diferença de céu e céus. Por exemplo, o Evangelho de Mateus fala reino dos céus. O Evangelho de Lucas fala reino do céu. Depois eu vou explicar o que significa isso. Céus, a diferença de céu e céus. Onde que está isso? Semana que vem eu vou falar. Eu vou falar sobre isso semana que vem. Não dá tempo de... Então, pessoal, então semana que vem eu vou falar sobre a questão do céu. O que é o céu? Então, se você gostou, fala para o seu amigo, para o seu parente, entendeu? É importante a gente ter formação, modéstia à parte. Essa é uma área que eu estou tentando escrever um livro agora sobre isso, entendeu? Então, para você pegar um conteúdo quente, entendeu? Sobre isso. Então, vamos ficar de pé, vamos fazer oração.